paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Provérbios capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao 10, amém? Provérbios 10, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que for ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor, em Provérbios 10, verso 1, que diz assim: Provérbios de Salomão, o filho sábio que alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Aqui quando eu falo filho sábio, né? Isso é alguém que segue, é uma pessoa, né? Todo aquele que segue a palavra de Deus. Esse é o filho sábio. Aquele que segue e obedece a palavra de Deus, ele é sábio, né? Mas o insensato é a tristeza da mãe. Assim como um filho, né, que não segue a palavra de Deus, ele vai seguir um caminho mau e ele vai ali trazer tristeza para o coração da mãe. Ele também traz essa tristeza para Deus poderoso e santo, porque Deus não quer se perder ninguém, né? O filho insensato, ele vai ser opositor, ele vai fazer tudo o oposto do que Deus diz, mas o sensato, ele vai meditar na lei, né? Na palavra do Senhor dia e noite. Ele vai obedecer os mandamentos do Senhor, ele vai fazer tudo o que ele pode para obedecer. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor conhece o nosso coração, dedicado e voltado para obedecer à vontade do Pai. Verso 2 que diz: de nada aproveita os tesouros da impiedade, mas a justiça livra da morte. Veja, o Senhor dizendo, né, aquele que acumula tesouros, sendo maldoso, sendo uma pessoa desonesta, né? De nada tem proveito isso, porque não agrada o coração de Deus. Mas a justiça livra da morte, isto é, aquele que obedece os mandamentos do Senhor, aquele que ama o Senhor Deus como, né, como Senhor e Salvador de sua vida, aquele que aceitou o sacrifício de Deus por nós, que foi Jesus na cruz. Esse é tido como justo, ele está, né, sendo justificado por Deus, aquele que todos os dias quer se parecer com Cristo, que todos os dias procura dar o seu melhor, aquele que se arrepende, aquele que entende que foi perdoado, aquele que quando se derrama na presença do Senhor, com o coração quebrantado, ele tem a certeza de que ele foi salvo, porque ele tem um coração voltado, disposto a obedecer. Então esse, né, tem a justiça de Deus, né? Quem pratica a justiça de Deus, esse tem um tesouro eterno, esse vai aproveitar um tesouro da eternidade. Muitos, às vezes, acumulam tesouro aqui nessa terra, acumula bens materiais, né? Mas ele ali não vai poder usufruir muito, né? Não vai, por pouco tempo, ó, de nada aproveita os tesouros da impiedade. Por quê? Tudo é passageiro. Um carro, né, o de mais alto luxo, hoje ele é atualidade, daqui a um tempo ele já não é mais. Mas quando nós vivemos para o reino de Deus, quando nós pensamos no Deus poderoso e santo, que tem muito mais para nos dar do que essa vida terrena, isso é eterno. Isso é eterno, né? Então o Espírito Santo de Deus está falando aqui que o valor maior é servir a Deus. O maior valor tem o homem em se pôr a serviço do reino, de estar disposto a obedecer e aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor Jesus, ele veio para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Ele veio para cumprir algo que nós, como seres humanos, não conseguimos. Nós somos falhos, somos fracos, nós somos o pó da terra, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós fomos renovados, fomos limpos, fomos resgatados, tivemos os nossos pecados, né? Ali limpos, somos redimidos em Cristo Jesus. E não por nós, não por merecimento, mas por amor, né, de Deus para conosco. Deus nos amou tanto que deu seu Filho amado Jesus para morrer por nós. Jesus, ele deixou a glória dele por um tempo, ele ali destituiu ali, né, deixou a glória ali e veio, né, por um tempo Jesus deixou, né, a glória dele lá no céu e veio para cumprir
né? Aquilo que nós, seres humanos, não conseguimos. Aquilo que nós, como humano, somos falhos. Ele veio e falou assim, Deus olhou com um olhar de compaixão e disse, eu preciso fazer algo. Eu preciso cobrir esse pecado que já se iniciou lá com Adão e Eva. Eu preciso dar o cordeiro perfeito, porque qualquer outro cordeiro, qualquer outro animal não pode, não consegue cobrir as falhas de um ser humano. Mas Jesus, ele cobre, ele aperfeiçoa, ele ainda nos deixou um ajudador, o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos conduz, aquele que nos renova, aquele que nos direciona, aquele que todos os dias está conosco. Então, que nós venhamos usufruir do poder de Deus, que nós venhamos usufruir do poder do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Que nós venhamos pedir ajuda para sermos em excelência em tudo que nós vamos fazermos. Né? Que o Senhor venha nos conduzir, nos direcionar, porque nós não conseguimos por nós. Mas Deus, ele pode através de nós. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele habita em nós. Né? Ó, o Senhor não deixará faminta a alma do justo. Quem é justo? É todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que crê no Deus Criador do céu e da terra, num Deus único. O arquiteto perfeito é nosso Deus. Mas ele desbarata as aspirações dos perversos. Então o Senhor está dizendo que ele cuida de quem é justo, ele cuida daqueles, né, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que aceitou Jesus justificar as nossas falhas, que aceitou Jesus vir moldar o nosso caráter, que aceitou aquilo que Jesus fez e deixou um ajudador, né, que nos acompanha até os confins do mundo, né? Então nós temos esse ajudador. Nós temos essa ajuda. Então, a alma faminta do justo, aquele que é faminto pela presença do Senhor, aquele que é faminto, ele cuida das nossas necessidades materiais, emocionais, sentimental, ele cuida, né? Ele é o nosso escudo, né? Contra todos os ataques malignos. Ele é o nosso escudo contra toda opressão, contra toda palavra contrária. Ele é nosso escudo. Aleluia. Mas ele vai desbaratar aspirações dos perversos, isto é, ele vai confundir o inimigo da nossa alma, ele vai confundir aqueles que vêm contra o povo dele, ele vai confundir aquele que vem para atormentar o povo dele, que vem para trazer intriga, que vem para derramar sangue, aquele que vem para destruir o povo de Deus, que vem para desviar o povo de Deus. Aquele que confia, que é faminto pela presença de Deus, o Senhor quem cuida, quem zela das nossas necessidades. Ele cuida de nós em cada detalhe. Ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de todos aqueles que estão famintos pela palavra, pela presença de Deus, né? E ele confunde o inimigo das nossas almas, quando ele diz ali, ó, mas desbarata as aspirações dos perversos. Então você não tem que estar preocupado com, né, o que o mal tem maquinado contra você, o que os perversos têm maquinado contra a tua vida, quais são as conspirações, né, que têm vindo contra o teu lar, contra a tua casa, contra o teu ministério. Você não precisa se preocupar. Você só tem que orar, louvar e agradecer a Deus. Né? Buscar estar na presença dele, porque é ele quem te livra de todo mal. A mão que trabalha com negligência empobrece. Veja, qualquer um que trabalha de qualquer jeito, com negligência, ele não vai ser bem sucedido. Né? Ele empobrece. Né? Mas a mão dos diligentes enriquece. Isto é, né, uma mão enganosa, quando diz ali, ó, quem é negligente é aquele que é enganoso, aquele que não faz com excelência, aquele que podia fazer o melhor, mas não faz, né? Então o Senhor está dizendo, esse empobrece, né? Quantas das vezes nós vemos pessoas cristãs, mas elas ainda não foram libertas nessa área, que elas não procuram dar o melhor delas, né? Nós estamos em um processo de aprendizado em todas as áreas da nossa vida. Enquanto nós estamos nessa terra, nós não somos em excelência em nada. Nós pedimos a excelência, né, de Deus na nossa vida. Mas é ao poder do Espírito Santo de Deus que nos aperfeiçoa. A excelência que pode habitar em nós é vinda de Deus. Então nós temos que estar disposto a fazer a vontade do Pai e servir ao outro
como se estivéssemos servindo a Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para sermos em excelência e não ser assim inteligente, isso é, não ser enganoso, não querer ser trapaceiro, não querer, né, enganar, porque de Deus nós não enganamos, de Deus nós não temos como fugir, porque Deus está conosco a todo momento. Não basta você ir até Jesus em 2, 3 cultos na semana, mas você não ter vida com Deus, você não ter intimidade com Deus no teu dia a dia, é você não colocar Deus em todas as coisas da sua vida. Parece que tem pessoas que vai na presença do Senhor, saiu daquele momento de oração, já está lá cometendo as falhas, os pecados, está lá como se Deus não existisse, né? Deixou o pecado na porta, entrou na igreja, voltou e pegou de novo, né? Tipo, vem, me acompanha, quer levar o pecadinho de estimação e esquece, deixa Deus lá no templo, esqueceu que Jesus veio e ele disse que ele ia haver um dia em que o Espírito de Deus ia habitar não no monte nem no templo, isto é, ia habitar em nós. Então, aquele que age dessa forma está, né, ali deixando o Espírito Santo de Deus sem ter como agir, porque Deus não vai compactuar com nossas falhas, com os nossos pecados. Mas quando nós reconhecemos que carregamos a presença do Senhor, que Ele está conosco, que o inimigo está ao nosso derredor querendo nos tragar, mas nós temos a presença de Deus dentro de nós. Então, nós vamos pedir ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós vamos todos os dias prestar culto ao Senhor. Todos os dias nós vamos reverenciar esse Deus. Todos os dias nós vamos pedir, Senhor, eu preciso da tua graça, da sua misericórdia. Eu preciso do teu favor, Pai. Eu preciso que o Senhor venha comigo. Senhor, eu não consigo, mas com o Senhor eu consigo. Então, você vai ver que você vai conseguir concluir todas as coisas com excelência, porque a excelência está em Deus, a excelência está em Cristo, está no Espírito Santo de Deus, aquele que pode nos ajudar. Amém? Aí verso 5 diz, o que ajunta no verão é homem entendido, mas o que dorme no tempo da ceifa é filho que causa vergonha. Aleluia. Então o Senhor está dizendo, olha, tem que trabalhar, tem que pensar no futuro, né? O que ajunta no verão é homem entendido, isso é nos dias bons. Nos dias, né, de verão, é dia que a gente está confortável. O verão, né, quando nós estamos confortável, a gente veste uma roupa mais leve, né, uma sandália, né, e nós estamos mais confortável no verão. Então o Senhor diz, aquele que ajunta, aquele que pensa no dia mal, né, quando diz ali, aquele que dorme na ceifa é filho que causa vergonha. Porque quando chega o tempo de colher, ceifa é o tempo de você colher. Então aquele que dorme no verão, no tempo que é confortável e não trabalha, não faz, não exerce, aquele que no momento das suas bênçãos, da tua alegria, deixa de adorar a Deus, deixa de buscar, de lembrar, de glorificar o nome do Senhor, né? Ele não é um homem entendido, né? Então, mas o que trabalha no momento da alegria, que entende que qualquer tempo é tempo de servir a Deus, né, e não esperar só o dia mal para buscar a presença do Senhor, esse é entendido. Esse é aquele que vai no culto e leva Jesus, o Espírito Santo de Deus, para casa com ele. E ele todos os dias se alimenta desse Jesus, que ele conversa, ele pede opinião. Isso, você tem que conversar com Deus. Você tem que conversar com o Espírito Santo de Deus. Você tem que pedir ajuda de Deus. Ele é teu amigo. Não é loucura você falar, andar na rua glorificando e falando com Deus. Perguntando o que você tem dúvida ao Pai. E a resposta virá. De alguma forma, Deus vai te enviar a resposta, que Ele não te deixa sem resposta. Então, mas o que dorme no tempo da ceifa é filho que causa vergonha. Então, é tempo de colher, de estar lá dormindo, né? Às vezes nem plantou, nem vai ter para colher, porque está lá dormindo. Mas então, quando é tempo de colher, nós temos que falar. Falar do amor de Deus, é tempo de colher almas para Cristo, é tempo de falar do Evangelho de Jesus Cristo. É tempo de falar das boas novas. Jesus veio, passou pela cruz para nos deixar uma aliança com Deus, para nos conectar ao Pai, para uma vida eterna. Nós temos que entender que nós fomos salvos por Jesus na cruz. Nós temos que tomar posse desse poder que Jesus concedeu, né? Ele alcançou isso por nós, ele nos salvou. A salvação não tem como ser tirada, mas nós temos que exercer, né, ali
a nossa identidade de filhos. E filhos de Deus vai agir como? Sendo obediente à vontade do Pai. Como é temer a Deus? Senhor, como eu vou temer a Deus? É você fazer a vontade de Deus. É você buscar, tomar uma decisão falando, isso agrada o coração de Deus? Ou isso não agrada o coração de Deus? Isso é bom ou é ruim? E todos os dias nós vamos ter que ir nos moldando, aprendendo. Vai ter situações em que você vai ter que retornar, corrigir, pedir perdão, né, reconhecer suas falhas. Isso agrada o coração de Deus. É quando você se humilha, reconhecendo que você precisa de um conserto, quebrar os paradigmas, é você quebrar um gelo, é você alcançar alguém que ao teu olhar não era merecedor, mas quando Deus ele entra na causa e ele faz você olhar com um olhar de esse para você não tem valor, assim como um dia você não tinha valor para outros, mas Deus ele vê o valor de uma alma. Às vezes você vai ver a pessoa mais difícil da tua vida, não sei, às vezes é um filho que tá dando tanto problema, é um marido, é um irmão, uma irmã, eu não sei, um amigo, às vezes que te feriu, e você tem dificuldade talvez de perdoar, mas sabe o que você consegue quando você pedir, Senhor, coloca o amor que o Senhor tem pelas almas em mim, que eu olhe essa pessoa com o amor que o Senhor tem por uma alma, que eu venha amar ele com o amor que o Senhor quer que eu ame. Né? Às vezes você fala assim, eu não quero permanecer mais nesse casamento, eu não quero permanecer mais nessa relação. Mas aquilo que Deus une, o homem não pode, né? Quebrar, não pode destruir. Então você peça para Deus colocar o amor, né? Pela tua esposa, o amor dentro do seu coração pelo teu esposo, como uma alma. Que mesmo quando falha, o Senhor tá ali querendo, olha, quando tá ali pecando, o Senhor tá ali pensando, filha, acorda. Isso vai te levar à perdição eterna. Ainda há tempo, enquanto a vida ainda há esperança, se corrige, venha para minha presença. Existe um perdão para você, existe uma nova vida, uma nova história. A todo momento Deus está olhando a toda criatura, todo aquele que Ele criou, né? Todo ser humano que Ele criou, Ele olha com um olhar de amor. Por mais perverso que pode ser, Ele olha ali e fala assim, eu sei que foi contaminado pelo mal. Mas eu não criei para servir o mal, eu criei em perfeição. Quando eu criei para ser imagem e semelhança minha. É isso que Deus pensa com certeza. Quando Ele olha para nós, porque nós ganhamos uma graça por um amor, né, imerecido, nós não merecíamos ser amados por Deus. Mas Ele nos ama de tal maneira. Aleluia. Glória a Deus. A bênção sobre a cabeça do justo. Quer dizer, existe bênção sobre a cabeça do justo. Quem é justo, aquele que obedece a Deus, ele é abençoado a todo momento, né? Mas a violência cobre a boca dos perversos. Veja, a bênção acompanha o povo de Deus. A bênção está com o povo de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava indo fazer compra em São Paulo, para a loja, e eu entrei dentro de uma lojinha daquelas que fica várias, né, uma do ladinho da outra, e estava vazia todo aquele lugar, de repente não tinha ninguém, e eu entrei, né, naquele lugar para comprar, e de repente começou a entrar muita gente, e eu pedia pro vendedor, cobra, passa o cartão, cobra, né, preciso ir, e ele me segurou ali quase uns 40 minutos, uma hora, eu já tinha feito a minha compra e queria pagar, e ele me deixou por último, ele atendeu todos, e ficou por último. Daí eu falei pra ele, moço, você não quis me cobrar, você não quis me liberar. Daí ele riu. Daí ele falou assim, é que eu vi a bênção em você. É que eu vi que você entrou muita gente com você, né? Não tinha ninguém, há horas eu não vendia nada. Então, aí ele me segurou ali, né? Porque ele colocou, né? Olhou, ele viu, assim, ela trouxe a bênção, ela veio junto com ela, porque o povo de Deus é assim. A bênção está com você, onde você pôr as tuas mãos, abençoado será. Porque a bênção de Deus, ela é para todos, não é para alguns. A bênção de Deus está para todos. Por isso a necessidade que eu digo de você ter comunhão com Deus, é você ter livre acesso ao Pai. Né? É como a palmeira, que esses dias eu vi uma pregação, que eu fui numa igreja, que a palmeira, né, ela cresce para baixo,
já tinha estudado sobre isso, mas eu achei legal assim que a palmeira, ela busca água, né? Ela, se não chover nem nada, ela tá ali crescendo para baixo, ela tá buscando o Espírito de Deus. Pode parecer que está morta, mas ela, na verdade, ela está ali puxando, buscando, né, a fonte da vida. Ela não morre, pode vir o vento, ela curva, ela, né, se dobra, mas ela não, ela enverga, mas não quebra. Porque enverga, né, se prostrando diante do rei, do soberano, criador. E quando pode passar o tempo que for, podem cortar, se deixar ela ali sem tirar a raiz. Quando passar o tempo vai brotar. Se queimar uma floresta e deixar a palmeira ali, o toquinho dela, quando passar um tempo voltar lá, já brotou, já está crescendo, já tem vida ali. Porque ela não depende, né, de que caia água sobre ela, que ela busca água, ela busca a fonte, ela busca orar, ela busca a presença, ela glorifica o Senhor. Que você venha ser palmeira, que você venha ser palmeira e que você não venha ser espinheiro, que você não venha ser erva daninha, mas que você venha ser bênção por onde você for. Que você venha não precisar de imposição de mão sobre você, mas que você venha ter intimidade com o Pai. Porque vamos supor se de repente nós não pudéssemos mais ter Bíblia, não pudéssemos mais adorar a Deus com a liberdade que nós adoramos. Você ia morrer na tua fé. Então nós temos que ser crente maduro, crente forte, crente forjado na presença do Senhor. Crente que busca intimidade com o Pai. Crente que quer ouvir de Deus, quer aprender com Deus, quer ter face a face, porque Jesus deu livre acesso ao Pai. Para você ser canal de bênção para outras vidas, né? Às vezes tem pessoas que estão há anos na presença do Senhor e sempre tá ali, mais uma oração, ore por mim, né? E não busca ter intimidade com Deus. Ele não quer, ele não conhece Deus. Ele conhece Deus da intimidade do outro. Ele espera a bênção do outro respingar nele. Que nem aquele moço naquela loja. Eu não sei se ele era um servo de Deus ou não perguntei. Mas ele ali me segurou como se a minha bênção fosse respingar sobre ele. Glória a Deus, né? Ali ele vendeu muito. E eu creio da misericórdia de Deus para com todos. Mas eu digo assim, não era muito mais... ele não me vê como algo, né, que estava trazendo uma benção, mas ele pensar, a benção entrou, glória a Deus, vou cobrar dela, vou liberar ela, né, e porque também me atrapalhava ali, né, eu não tinha muito tempo para ficar em São Paulo, e Deus ia abençoar, ele buscar a benção, né, então a gente ter livre acesso ao Pai, de clamar no momento da dificuldade. E é obrigação nossa que aprendemos a falar com Deus e buscar em Deus, a ensinar o outro. Assim como Deus me escuta, Ele vai te escutar. Assim como Deus, Ele me responde, Ele vai te responder. Mas você vai ter que dedicar tempo com Deus. Você vai ter que dedicar tempo em buscar esse Jesus. Em buscar o Espírito Santo de Deus. Em caminhar com Deus. Né? Não é você se trancar 2, 3 horas em oração. Glória a Deus, aleluia, se você fizer isso, você vai ver a bênção de Deus. Mas é você saber que a todo momento, a todo dia, Deus vai estar com você. É você ver Deus, é você for tomar uma decisão, é na hora que você estiver exaltado, você lembrar, não, Deus me fortalece, me ajuda, me dá calma, né? Que eu me cale, me ajuda, Senhor, a tomar a melhor decisão. Que eu olhe com um olhar de amor, Senhor. Que eu entenda que às vezes essa pessoa está sendo estúpida comigo porque ela não teve um bom dia, porque ela não conhece a tua palavra, porque talvez ela está passando por um problema. Que eu venha ser a luz na vida dessa pessoa e não ser mais um problema para ela. Senhor, que o meu calar venha a ser brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa, porque quando ela espera que eu vou retroceder na mesma moeda, Senhor, eu vou usar daquilo que o Senhor tem me ensinado. Então nós temos que pedir, porque existe bênção sobre a cabeça do justo. Isso que o Senhor está dizendo é verdade, né? É verdadeira a palavra de Deus. É fiel a palavra de Deus, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, quando nós agimos com violência, quando nós devolvemos na mesma moeda, né, nós estamos sendo, a violência vai vir sobre nós, vai causar mais problemas, mais desavença, mais coisas ruins, né? O clima não vai ficar bom.
Aleluia. Quantas desavenças que levam a pessoa a bater uma na outra, até coisas piores, por causa de não ter sabedoria, de não buscar ser abençoado naquele momento, né? De não calar diante de uma discussão, de uma intriga, né? Mas a pessoa ali, ela age com perversidade para humilhar o outro, para diminuir o outro. Então a violência vem sobre ela. O mal vem sobre ela. Quando você maldiz, quando você dá o que a tua carne ali na hora quer dar, você está dando legalidade para o inimigo agir sobre a tua vida. Você vai sentir o peso do maligno, né? E isso não é bom. Verso 7 diz: a memória do justo será abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Veja, a memória do justo será abençoada. Isso você vai lembrar falando bênção, falando coisas boas dessa pessoa. Você vai lembrar dessa pessoa com amor, com carinho. Mas já uma pessoa que é ímpia, ninguém vai querer falar dela. Ninguém vai querer tocar no nome dela. Ninguém vai querer, né, saber dessa pessoa. Mas uma pessoa abençoada, ela vai ser lembrada com amor e com carinho. Verso 8 que diz: o sábio de coração recebe os mandamentos. Isto é, os que são sábios de coração obedece, aceita os mandamentos de Deus. Eles querem andar no mandamento de Deus. Mas um insensato de lábio cairá. Aquele que é maldoso, que pesa a vida do outro, aquele que fica falando mal, aquele que às vezes escutou algo e sai falando, que sai, né, ali falando coisas que não deveria falar, que não tem a ver com a vida do outro. Esse cairá. Que nós venhamos ser sábios todos os dias e receber os mandamentos do Senhor, e zelar, né? E zelar, pedir para Deus cuidar, pôr uma brasa na nossa boca, para que nós venhamos ser bênção por onde nós passarmos. Né? Se todos nós pecamos, né? Todos nós erramos, mas que nós venhamos todos os dias pedir perdão para Deus, para que Ele venha colocar em nós uma brasa viva na nossa boca, para que queime todo o mal, tudo aquilo que não é de Deus, para que nós venhamos ser bênção por onde nós passarmos. Talvez você tenha colhido umas colheitas que não era boa, né? Talvez você tenha colhido frutos que não é bom, mas é amargo. Mas se você se colocar diante do Senhor, reconhecer as suas falhas, e entenda também que o tempo para plantar é um, o tempo para colher é outro. Existe um processo. Não pense que as coisas são tão instantâneas assim, porque Deus, ele tem que provar o caráter, Deus tem que moldar. Às vezes nós não estamos onde nós queríamos, né? Mas é porque nós estamos sendo provados, estamos sendo ainda ali forjados por Deus, estamos sendo limpos por Deus. Amém? Há um tempo para todas as coisas. Mas isso não quer dizer que o tempo em que você se reconcilia com Deus, que você pede perdão, e você está na caminhada, que você teve que voltar, teve que pedir perdão, teve que voltar de onde você caiu, que isso é insignificante aos olhos do Senhor. Não, isso é crescimento, isso é ser humilde, isso é reconhecer que você é dependente de Deus. E no tempo certo Deus vai te abençoar. Né? O que caminha em integridade, verso 9 diz, anda seguro. Quem anda na integridade, isso é íntegro. Aquele que anda totalmente dependente de Deus, ele anda seguro. Aquele que anda totalmente dependente do Pai, em todas as áreas da vida, ele anda seguro. Então ele vai estar manso, ele vai estar calmo, ele vai estar seguro, ele vai estar, né, em paz, porque ele depende de Deus totalmente. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Isto é, o que anda na iniquidade, o que causa, né, coisas ruins, ele será conhecido por todos, porque o mal vai vir à tona. O que tem temor de Deus, ele anda totalmente dependente de Deus, mas aquele que anda, né, ali cometendo pecados, ele logo vai ser descoberto, porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Então descansa no Senhor. Não é você que vai trazer a iniquidade de alguém à tona. Assim como quando você comete pecado, você não quer que alguém venha te apontar. É o próprio Deus que vai mostrar. Então, quando você se volta ao Senhor, ele vai pôr vergonha, você vai sentir nojo. Senhor, como o Senhor pode me amar quando eu pequei contra o Senhor? Como o Senhor pode me amar tanto quando eu tentei retroceder? Quando o Senhor pode me amar tanto quando eu quis desistir?
né? E então você vai ver, ele vai pôr diante de você sua maldade. Porque quando você vê a bondade de Deus, não é porque nós somos merecedores, mas é porque ele é misericordioso, ele é fiel. Porque ele tem um amor que nós não podemos decifrar. O amor de Deus para conosco, né? Aí o verso 10 diz: o que acena com os olhos conduz à tristeza, e o insensato de lábios será castigado. Quando fala que acenar com os olhos, né? Lá no Oriente simboliza um método, né, de alguém querer levar vantagem, ou numa roda de amigos, ou um juiz, quando a pessoa dá um olhar assim, tipo, né, toma uma outra decisão, às vezes chega alguém, a pessoa torce o nariz pro outro, já faz aquele olhar. Então, esse, né, conduz à tristeza. Ele não tá sendo honesto, ele tá pensando mal no seu coração. Tem pessoas que falam com a outra só pelo olhar, diminuindo o outro, né? E é ruim quando às vezes a gente chega em algum lugar e a gente vê essa situação, que alguém chega e já fica. Então, assim, olha, não está bom. Tem algo que você pode melhorar na vida da pessoa, tem algo que você pode ajudar, tem algo que você sabe que ela está errando. É mais digno você chegar e conversar, colocar as claras. Olha, irmã, olha, irmão, se você continuar nesse pecado, não vai ser bom, não agrada a Deus. Olha, você precisa corrigir nisso. Olha, Deus me revelou isso, né? É conversar e não acenar com os olhos. Isso conduz à tristeza do coração de Deus e do coração de quem está ali. Porque isso causa injustiça para quem chegou. Independente da situação. Pensou um juiz que tenta levar vantagem sobre alguém que vai diante do juiz para levar vantagem em cima de outra pessoa. E usa desse método enganoso, né? E o insensato de lábios será castigado, aquele que quer ter vantagem em tudo. Aquele que é insensato, que pesa a vida do outro com a língua, aquele que fala mal, aquele que não segura, né? Aquele que em tudo vê um defeito. Que nós venhamos todos os dias pedir para Deus nos moldar, para a gente ter o caráter de Jesus Cristo, para que a gente venha ter a mansidão de Jesus Cristo, que nós venhamos falar menos. Se o nosso problema é a boca, que o Senhor venha nos ensinar a calar. Verso 11 que diz: manancial de vida é a boca do justo. Veja, o justo ele vai falar coisas boas, vai falar coisas vindas de Deus, ele vai ser um manancial de vida. Ele vai trazer a solução e não vai ser o problema. Mas a violência cobrirá a boca dos ímpios. Então, né, a pessoa ímpia, ela vai trazer para ela o quê? Maldição, violência, coisas ruins. Então, que nós, né? Mas a violência cobrirá a boca dos ímpios. Veja, né? A maldade, ela não fica impune. No verso 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre toda a sorte de pecado. Veja, o ódio, ele excita a contenda, né? O ódio, ele transforma ali toda a contenda, né? Toda situação em contenda. O ódio, ele traz coisas ruins, mas o amor cobre toda a sorte de pecado. Então, né? Todo aquele que quer fazer maldade é um fracasso, mas aquele que ama Jesus, né, tá vendo que Jesus, ele cobre toda a sorte de pecado, mas o amor cobre toda a sorte de pecado. Quem cobriu toda a sorte de pecado? Jesus, o único que pode nos cobrir todo o pecado, toda a falha, todo o mal, todo o engano, é Jesus, é o sangue poderoso de Jesus. E quando nós aceitamos o sacrifício dele por nós na cruz, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós temos coberto, né, todo o pecado que a gente possa ter cometido e que a gente comete, mas quando recorre ao Senhor, ele nos perdoa. Nos lábios do entendido é achada a sabedoria, e a vara é para as costas dos imprudentes. Então, nos lábios dos entendidos, Deus está falando do falar, aquele que fala coisas boas, fala do evangelho, fala do perdão de Jesus, tem misericórdia para com o outro. É achada a sabedoria. Nós temos que nos calar, temos que ser sábios, temos que, né, vigiar a nossa boca, a nossa língua, abençoar os que nos amaldiçoam, entregar para Cristo aqueles que vêm com contenda e não darmos atenção para as picuinhas, né? A vara é para as costas dos imprudentes. Então a correção é para todo aquele que é imprudente.
né? Então, que nós venhamos a aprender com as disciplinas do Senhor, que nós venhamos, né? Ainda estar alegre, porque Deus disciplina, porque Ele nos ama, Ele quer nos corrigir. Os sábios guardam a sabedoria, mas na boca do insensato há uma destruição próxima. Então, aqui, né, está falando que o sábio guarda a sabedoria, ele guarda tudo que ele escuta de Deus, ele verdadeiramente conhece a palavra de Deus. Então, ele vai repreender tudo que é negativo que vem sobre a boca dele. Né? Tudo que é negativo, ó, mas na boca do insensato há uma destruição próxima, porque o insensato muitas das vezes fala até contra ele mesmo. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. E a palavra de Deus diz que o Senhor disse que quando Moisés perguntou, e quando perguntares quem me enviou, diga que o eu sou te enviou. Então, se eu sou é o nome do nosso Deus, eu sou, quando a gente fala assim, eu sou ruim, e se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, aprendi esses dias isso, nós estamos o quê? Dizendo que Deus é menos, né? Não, eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu sou mais que vencedor, eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece, eu sou filha amada do Senhor, eu sou próspera, eu sou abençoada, eu sou saudável. Isso é você não usar tua boca para destruição, mas o insensato, ele usa a boca para a própria destruição, muitas das vezes, né? Então, tem aqueles ainda que fala do próximo e fala de si próprio, né? Porque vive com depressão, fala mal. Então, ele está usando a boca dele para a destruição eterna, mas que nós venhamos usar para a sabedoria, orar para que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não conseguiram, não aprenderam, estão aprendendo todos os dias. Que todos os dias nós venhamos, o primeiro é o nosso Senhor, é dar graças em tempo e fora de tempo. Aí vou ler mais 2 versículos. Os bens do rico são para a sua cidade forte, e o desmaio dos pobres é para a sua pobreza. Né? Então o rico aqui pode até chegar a ficar rico, né? E aumentar muitas suas riquezas. Muitas vezes destruirá até o pobre para conseguir isso, né? Mas ele não alcança o reino de Deus. Ó, os bens dos ricos são para a sua cidade forte, e o desmaio dos pobres é a sua pobreza. Então, quando aqui está dizendo que o rico acumula muito, é para a sua cidade forte, aquilo que o braço dele consegue fazer. E o desmaio dos pobres é para a sua pobreza. Isso quando ele leva vantagem sobre alguém menos que ele. Ele não está sendo sensato. Aquilo é para a pobreza dele, espiritual, para a decadência espiritual. Isto é para perdição, né? E não para salvação. Então, que nós venhamos ser sábios, que nós não venhamos acumular riquezas em cima de outras pessoas, que nós não venhamos oprimir outras pessoas, mas que nós venhamos ter reverência ao nome do Senhor e olhar com amor, com carinho. Uma pessoa abençoada, não é que ela só é próspera. Abençoada é aquela que abençoa outras pessoas, aquela que a empresa dela cresce, ela dá emprego. Né? Você vê uma pessoa que é abençoada, é porque ela quer não ser uma empresária para si própria, mas ela quer derramar sobre a vida de outras pessoas de alguma forma. Mas tem pessoas que não aprendeu a ser assim. Que nós venhamos todos os dias pedir para Deus nos ensinar a sermos bênção na vida de outras pessoas, né? Amém? Aleluia. Eu costumo dizer que o abençoado é aquele empresário que, quando pergunta a respeito dos seus funcionários, eles não ganham só um salário mínimo, eles ganham o suficiente para manter a sua família, a sua casa, né? Você sabendo que o salário deles era X, você já estaria correto de pagar aquilo, mas você saber que você pode pagar mais, ser bênção na vida daquela pessoa, para ela ser próspera, para ela trabalhar com alegria, né? E você poder fazer isso e não fazer. Isso não é ser sábio. Isso é você estar acumulando riqueza para sua cidade forte. É você estar desmaiando o pobre na sua pobreza. Isto é você humilhar ainda mais aquele que é pequeno. É você tirar vantagem sobre as forças do pequeno, né? Então isso é para tua condenação. Ó, a obra do justo é para a vida, mas o fruto do ímpio é para o pecado. Então a obra do justo é vida eterna, né? É vida eterna. Mas o fruto do ímpio é para o pecado. Não estou dizendo que é pecado você ser rico, próspero, não. Porque
Os servos do Senhor, eles cavavam poços, né? E eles eram grandes visionários da época. Por quê? Na época de deserto, quem tinha um poço, quem tinha água, era muito rico. Passava as pessoas ali, barganhavam com a água, usava da água. Ele tinha pessoas cuidando dos seus poços. Então, eram pessoas visionárias. Pedro era um pescador, era o maior empresário da época, bem provável, né? Então, ali eram pessoas visionárias, né? Deus, ele não vai chamar alguém que não tem nada para fazer. O Senhor chama quem é ocupado realmente, né? Porque o desocupado, ele não quer fazer nada. Mas o que é ocupado, ele sempre vai dar um jeito de fazer para Deus. Então, né? Mas o fruto do ímpio é para o pecado. Então, ter alegria, ter bênçãos em cima de levar vantagem, de cometer pecados, né? Isso é para a ruína. Verso 17. O caminho para a vida é guardar a correção, mas o que deixa a repreensão erra. Então, está dizendo aqui, olha, quando nós somos instruídos a guardar as correções de Deus, quando nós somos corrigidos por Deus, é porque Deus nos ama. Mas aquele que não aceita a correção, ele está errando, ele está ali seguindo o pecado, ele está ali abrindo mão da salvação. Mas o que aceita a correção de Deus, ele vai guardar no teu coração e ele vai ter uma vida eterna, ele vai ser salvo, ele vai ser próspero. Mas o que deixa a repreensão, isso que não aceita, ele está aí abrindo mão de uma vida eterna, ele está abrindo mão de ser guardado e protegido por Deus, porque aqueles que guardam os mandamentos do Senhor são bênçãos, porque há bênção sobre a vida, né? Sobre a cabeça do justo. Então, quando nós somos justos, quando nós aprendemos com a repreensão do Senhor e voltamos à condição de justos, nós somos abençoados por Deus. Quando nós voltamos à nossa condição de justificado por Deus, quando nós reconhecemos que nós falhamos e voltamos e corrigimos, o Senhor, ele pode nos abençoar grandemente. Aleluia! Glória a Deus. Então, até aqui hoje. Amém? Nós fomos até o verso 17, falei até o verso 10, mas fomos até o verso 17. O Senhor está dizendo para mim, para a tua vida, não se apresse em acumular riquezas com perversidade, com maldade, né, com vantagem sobre o pequeno, mas que você possa se corrigir e guardar a correção de Deus para a sua própria salvação, para a salvação da tua alma. E lembra que a bênção sobre a cabeça do justo, existe a bênção sobre a cabeça de quem é justo. Então você não é bobo em ser justo, você não vai ser bobo em ser amoroso, em falar palavra de bênção, em ter misericórdia de alguém. Não, você está sendo sábio, porque você sabe quando você obedece à palavra de Deus, você é abençoado, porque a palavra do Senhor está dizendo a bênção sobre a vida do justo. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Aceita a repreensão do Senhor. Aceita a correção do Senhor. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações. Pai, perdoa os pensamentos, atos e ações. Repreende a fúria do inimigo, Pai. Coloca uma brasa viva sobre as nossas bocas. Vai repreendendo todo o mal. Pai, venha, Senhor Jesus, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Pai, venha, Senhor Jesus, restaurando a mente, o coração. Que essa pessoa venha trazer palavras de bênção, de salvação para a casa dela, para a vida dela, que ela venha proferir palavras de bênção sobre ela mesma, que ela não venha falar palavras de maldição. Na palavra há poder, Senhor. O Senhor diz, Pai, que a palavra, Senhor, do insensato traz destruição, né? A destruição está próxima quando nós declaramos palavras de maldição contra nós mesmos ou contra a vida de alguém, mas que nos nossos lábios venha ter sabedoria para falar, né? Quando a pessoa às vezes está cansada e fala, estou morta de cansaço, não, está repreendido no nome de Jesus. Eu estou precisando da restauração
física, mental e espiritual do meu Deus. Que nós venhamos usar a palavra com sabedoria, falando, Senhor, Pai, hoje estou cansada, mas eu necessito do seu refrigério para minha alma, eu preciso do seu descanso, eu preciso da renovação da minha mente, da minha vida, do meu corpo, eu preciso que o Senhor me renove como o Senhor renova as águias, Senhor. Eu preciso do teu renovo todos os dias, que nós venhamos pedir, Senhor, a tua sabedoria nos nossos lábios, na nossa boca, na nossa família. Meu Pai, que nós venhamos pedir a tua ajuda para sair de todo o comodismo, de tudo aquilo que não te agrada. Meu Pai poderoso e santo, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.